O presente estudo é fruto dos aproveitamentos de quase 2 décadas de envolvimento com o direito penal, o direito constitucional e a filosofia do direito. Após compreender as capacidades e as limitações do juspositivismo, sobretudo aquele desenvolvido por Hans Kelsen, decidi enfrentar de forma teórica um ponto extremamente sensível na prática do direito: a qualidade das tomadas de decisões. Os juízes e também os legisladores, executivos, defensores, promotores de justiça e demais agentes públicos poderiam simplesmente escolher suas manifestações e decisões? Sobre este ponto é preciso questionar. Juízes podem decidir por convicções estranhas ao direito, dissimulando e encobrindo a pouco inteligente crença de que são fontes do direito? Regras de competência seriam fundamentos legítimos, capazes de validar qualquer tipo de tomada de decisão? A razão, a equidade, a justiça e o senso crítico mostram que não. Regras de competências não são suficientes para justificar interferências normativas importantes na vida das pessoas. Compreender, problematizar e teorizar a forma pela qual pessoas reais tomam suas decisões dentro do sistema jurídico foi fundamental para perceber que o direito é uma prática social interpretativa, como acertadamente defendeu Ronald Dworkin. Vivemos ladeados por um imenso número de leis, mas é o império do direito que nos interessa. De um lado, as leis gozam de maior estabilidade por serem escritas e por terem sua possibilidade de alteração condicionada a processos legislativos politicamente mais complexos. De outro lado, o direito é demasiadamente vulnerável, e um simples aceno de cabeça de um juiz pode rapidamente significar a ruína ou a manutenção da dignidade de alguém. Nos casos concretos levados ao judiciário, a diferença entre a glória ou a desgraça pode depender de um simples argumento, de uma simples forma de pensar ou até mesmo de uma tão comum encenação argumentativa de agentes públicos que fingem observar as leis e o direito, quando na verdade a odeiam e o rejeitam. A esta altura dos meus estudos, eu estava ávido para propor uma contribuição na teoria do direito penal voltada ao desenvolvimento do Estado de Direito no Brasil. Entretanto, neste caminho que pretendi seguir, 3 questões se apresentaram. A primeira questão foi o declínio em que o Brasil havia entrado e que se acelerou no final da década passada, convulsionando com crises e corrupção extrema em praticamente todas as instituições democráticas e poderes da República. A segunda questão foi a experiência obtida no programa Problemas Fundamentais de Direito Penal e Processo Penal na George August Universität Göttingen, com Hoxin, Jacobs e Luiz Greco. A terceira questão fundamental foi a aquisição de um viés realista teórico-pragmático. Um Estado de Direito meramente pretendido não pode ser confundido com um Estado de Direito real. Foi então que me dediquei a desenvolver os traços fundamentais daquilo que denominei de funcionalismo teleológico normativo constitucional em sentido forte, colocando o direito penal dentro de uma teoria geral do direito de matriz moderna e constitucional, b, oferecendo uma nova justificativa funcional para o poder punitivo e c, oferecendo novas e competentes funções para a administração da pena, funções mais realistas, tudo com vistas a contribuir para a reestruturação prático-intelectual do direito penal no Brasil. Nesta obra, empreendi expor de forma clara e objetiva este projeto. Mas, por que um funcionalismo? Porque o direito penal precisa ser tomado em conta segundo o âmbito de uma função. O direito penal tem uma função e precisamos ter clareza quanto ao seu sentido. Por que um sistema teleológico? Porque delimitado pelo fim último que orienta suas operações coerentemente por uma programação que represente a melhor forma de estar na direção eficiente para atingir metas e resultados. Por que um sistema normativo constitucional? Bem, em um mundo altamente complexo e plural, tensionado por diferentes forças ideológicas, religiosas, morais e econômicas, a política, enquanto forma civilizada,
de tomada de decisões precisa estar condicionada por um sistema normativo jurídico constitucional documental. Por que um sistema normativo constitucional em sentido forte? O teleologismo de Hoxin tem natureza político-criminal e exatamente por isso se mostra teoricamente fraco para o Brasil, que ainda, inegavelmente, precisa de claros textos jurídicos para operar o direito. Por esta razão, o teleologismo que precisarei defender é normativo e integralmente constitucional, tratando direitos como coisas diferentes de favores. Por isso o chamei de constitucional em sentido forte. Entretanto, desconfio que nossos problemas reais não estejam nos erros de raciocínios normativos da doutrina ou dos tribunais. Muito antes, suspeito que eles estejam nos profundos e populares impulsos que desejam estes erros. Minas Gerais, Belo Horizonte, verão de 2022.